Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Adjélia. Eu me chamo Fernanda. Um cafezinho aqui sem açúcar. Essa xicrinha bem bonitinha, né? Tá vendo? Bom, gente, por que os árabes? Aí não é uma questão só de árabes, né? Seria muçulmano também, mas como a questão aqui desses vídeos de domingo são mais voltados para árabes, vamos manter aqui a linha. Por que os árabes conseguem fazer um jejum tão forte, né? A gente tem aí, para quem não sabe, o jejum do mês do Ramadã, que é uma coisa assim extremamente delicada. São cheios de regras, são muitas regras, e é um jejum do nascer ao pôr do sol, uma abstinência de tudo, né? Que inclui pensamentos nocivos, comida, bebida, atividades íntimas, né? Assim, com o seu parceiro, enfim, é um jejum muito rico em detalhes, né, que perdura 30 dias, né, do nascer ao pôr do sol. Então a gente fala aí de muitas horas, no mínimo aí vão pôr 12 horas de jejum por dia, né, todos os dias durante o mês do Ramadã, né, que tem uma média aí de 30 dias também. Então vamos dizer o seguinte, bom, os árabes, eles conseguem praticar um jejum rigoroso, como a gente pode, né, observar aí no mês do Ramadã, que eu acabei de descrever um pouco para vocês, devido a uma combinação de fatores, né? E aí eu venho citar de novo religiosos, culturais, comunitários e uma novidade de fator aí, fisiológico, tá? Bom, o jejum, ele é uma prática central dentro do Islã. E muitos árabes, sendo muçulmanos, veem o jejum como uma obrigação religiosa, que fortalece a sua fé, disciplina espiritual, né? A crença de que o jejum é um mandamento divino incentiva muitos a aderirem a essa prática em devoção e compromisso, superando desafios físicos em nome de um propósito maior, né? Agora eu vou falar por mim. Eu, Fernanda, não tenho origem árabe, né? Sou casada com um árabe desde o ano de 2017. E quando eu me casei com ele, eu já era muçulmana. Aliás, antes de eu conhecer, eu já era muçulmana. E eu já vi muitas pessoas dizendo, pessoas espiritualistas, enfim, que Deus não quer sacrifício, enfim. Cada um tem sua opinião sobre o jejum. Que Deus não quer que você sacrifique o seu corpo, mas o jejum, eu não vejo, Fernanda, né, minha opinião pessoal, eu não vejo o jejum como sendo uma prática penosa. Todos os dias de jejum, quando eu entrego meu jejum, eu vejo como um período de obediência, eu vejo como um período de resiliência, eu vejo como um período onde eu ultrapasso os meus limites, né? Como um exercício. Eu acho importante eu dizer isso, porque as pessoas, elas veem o jejum como um sacrifício. E, ao mesmo tempo, elas se confundem quando elas veem o muçulmano fazer uma grande festa no final do dia de jejum. Mas é importante se dizer que eu, Fernanda, particularmente, quando eu entrego meu jejum, eu estou muito contente, porque é um período onde muitas vezes você sente sede, principalmente nos primeiros dias. A primeira semana é difícil fazer jejum, as outras não, porque a primeira semana você está sofrendo uma adaptação, o nosso corpo humano, ele é capaz de se adaptar a muitas coisas. E dentro desse contexto, quando eu entrego o meu jejum, é como se fosse um exercício. Poxa, eu fiz esse jejum, foi um dia difícil e passou. Essa resiliência, eu consigo usar esse período para exercitar minha resiliência, para mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de fazer jejum, eu sou capaz de todas as outras coisas que eu precisar fazer, que tudo na nossa vida é passageiro, né? Você começou o dia de jejum, você termina o dia de jejum, então você tem a capacidade de transmutar situações, transmutar seu jejum, você tem a capacidade de saber que é um dia que vai passar. Você tem ensinamentos que você tira desse dia, você tem também a disciplina, porque precisa de disciplina. Então, para mim, acima de tudo, o mês do Ramadã é um período de reflexão, ele é um período de
prática da minha resiliência e de autoestima também, porque você consegue transmutar essa situação para vários aspectos da sua vida. Às vezes tem uma certa situação que você não sabe como se resolver, e ali no período de jejum, aquela situação de jejum te leva a muitas reflexões que você pode levar para outros aspectos da sua vida. Então, acima de tudo, é um período de muita gratidão, porque se você consegue trazer uma reflexão para o seu dia a dia que seja útil, você consegue transmutar muita coisa. E para mim é muito importante jejuar. Eu vejo muitas mulheres falando também, que eu acho muito injusto. É muçulmano do Ramadã. Gente, é bem complicado para uma pessoa que não pratica uma religião julgar o comportamento da outra que pratica a religião. Isso o julgador, ele não é uma pessoa melhor por julgar, ele só é uma pessoa cruel por julgar, né? A religiosidade nossa é entre a gente e Deus. Quando chega o Ramadã, o praticante do jejum, ele tem um ensinamento que aquele período traz para ele. E não, eu que jejuo, eu não tenho capacidade para avaliar o que o mês do Ramadã trouxe de positivo para X pessoa. Imagine quem não faz o jejum. Aí é que não tem essa mesma capacidade. A gente precisa, quando o assunto é religião, focar mais no nosso desenvolvimento do que no desenvolvimento do próximo, né? É bem importante, porque isso também é uma forma de exercer a caridade, que é um fator muito comum e importante em todas as religiões, né? É bem legal a gente parar para pensar isso, né? Então, saindo desse ponto religioso, assim, vamos partir para um ponto cultural, né? Quando a gente fala do jejum durante o mês do Ramadã, é uma prática profundamente enraizada nas sociedades árabes, tá? E desde a infância, a partir do momento que ela quer, porque o jejum ele não é imposto, né? Ele não é imposto, a ideia do jejum parte do indivíduo, mas essas pessoas, mesmo que elas não jejum, porque são crianças, elas são expostas à ideia do jejum e ela cresce observando o jejum em amigos e familiares, né? É uma parte tradicional, né? Então, por exemplo, eu estou no Brasil na casa da minha mãe durante o mês do Ramadã. Ninguém jejua, só eu, mas o meu filho, ele observa que eu, quanto muçulmano, eu faço o meu jejum, do nascer ao pôr do sol. E eu procuro focar mais na minha questão de caridade também. Durante o ano todo, né, eu procuro fazer caridade, mas durante o mês do jejum, a gente se policia mais, né, para poder oferecer o nosso melhor. Mas é lógico que caridade não é sobre você entregar um prato de comida. Caridade é a forma como você se põe diante do outro em diversas situações do cotidiano, né? Então, você tendo uma criança que está em contato com aquele jejum, ela vai ser um adulto em contato com aquele jejum, né? Então, esse ambiente cultural, ele cria um forte senso de identidade e pertencimento em torno do jejum, tornando uma parte natural e aceita da vida desse árabe, desse muçulmano, né? A preparação e o apoio da comunidade durante o mês do Ramadã também vai desempenhar um papel crucial, né? Ajudando as pessoas a se sentirem motivadas e capacitadas a jejuar, né? Porque, afinal de contas, se você transfere isso para um país islâmico, não é você jejuando na sua casa, é todo o país jejuando, é toda a comunidade islâmica jejuando, né? Eu vejo que na comunidade cristã o jejum é uma coisa discreta, feita só para ele. Mas dentro de um país que o valor do jejum está inclusive em ser discreto, né? Não sair divulgando que está jejuando. Mas dentro de um país árabe, o jejum ele é também uma confraternização comunitária. Todos sabem que todos estão jejuando, porque aquele é o mês do jejum, né? Não há um segredo nisso. Não há nada de forte no sentido de que ele tem que guardar. Não é uma coisa sigilosa, muito pelo contrário, é um período de festa coletiva, né? Então esse apoio comunitário, ele vai ser um outro fator importante que facilita o jejum rigoroso, né? Porque há um senso de solidariedade, camaradagem entre as pessoas que jejuam, né? As refeições, né? Antes do amanhecer ou após o pôr do sol, eles são momentos comunitários significativos, né? Festivos, onde as famílias e amigos se reúnem para comemorar junto, né?
celebrar a conclusão daquele jejum diário, né? Porque, como eu disse, é jejum, né? Uma coisa é você jejuar já lá no final, né? Que você já tá vendo que o jejum tá acabando, principalmente nos primeiros dias, a primeira semana, aquele apoio comunitário é muito gostoso, é muito importante também. E esse apoio mútuo e a celebração coletiva ajuda muito a fortalecer a determinação e a resiliência daquela pessoa, né? Se a gente partir aí pelo fator fisiológico, o corpo humano, como eu já disse aqui durante esse vídeo, ele é adaptável, né? E pode se ajustar a mudanças nos padrões alimentares, inclusive. Com o tempo, muitos árabes desenvolvem estratégias eficazes para gerenciar a fome e a sede durante o jejum. E óbvio, pessoal, né? A forma que eu tenho para passar o dia de jejum bem não é a forma que o meu marido tem para passar um dia de jejum bem. Cada um é com seu cada um, né? O consumo de alimentos ricos em nutrientes durante as horas do dia que você pode comer ajuda a sustentar os níveis de energia ao longo do dia, né? Então, se consome, inclusive, alimentos um pouco mais calóricos, né? Não se tem cuidado em comer frito. Ainda é fritura. Não, tudo bem, é o Ramadã, você vai ficar muito tempo sem comer, né? Além disso, o treinamento mental e a prática regular de jejum ao longo dos anos ajudam a aumentar a resistência física, mental, né? Que é o que eu disse para vocês, inclusive, sobre a minha questão pessoal, né? Tornando mais fácil de suportar o jejum em longos períodos aí sem comer e sem beber. Porque dentro do jejum islâmico, você passa, vamos supor aí, vou pôr assim uma média de 12 horas para mais, porque é do nascer ao pôr do sol, e isso muda, né? Cada dia é diferente, o nascer ao pôr do sol não é uniforme. Sem comer e sem beber, né? Como também você faz jejum de tudo, né? É um lockdown do mundo, né? Você vai ficar sem comer, sem beber, você vai cuidar da sua postura, você vai ser mais caridoso, enfim, você vai praticar mais a sua humanidade durante esse mês do jejum, né? Então, isso tem que trazer uma resistência para você também, né? Eu acho muito importante, eu valorizo muito a resistência, sobretudo mental, que eu adquiro durante o mês do jejum. Para mim, Fernanda, é de extrema importância. Bom, em resumo, os árabes eles conseguem praticar um jejum rigoroso devido a uma combinação, né? Motivação religiosa, integração cultural, apoio comunitário, adaptação fisiológica. E esses fatores, eles trabalham juntos para criar um ambiente onde o jejum não é apenas ali uma prática religiosa, né? É também uma expressão de identidade, solidariedade e, acima de tudo, que é muito importante, principalmente para mim, resiliência. Bom, por hoje é só, fiquem todos com Deus, breve mais um vídeo. Assalamu alaikum.